Boa noite a todos, que eu não cumprimentei aí, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião nossa aqui, NEPCCL, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, dia 18/8/2025, estamos pela terceira semana no capítulo 5 da Carta aos Gálatas. Então, peraí. A gente não está te ouvindo. Voltou? Não sei o que aconteceu aqui. Aí. Então, tá gravando, deixa eu abrir aqui de novo. Tudo bem? Estão vendo, tá? Então, vamos lá. Então, eu pus aqui um trecho, que é o trecho final da primeira perícope aí. A gente viu aqui o comecinho, os dois primeiros, a gente viu. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. Corrieis bem, quem vos pôs obstáculos para não obedecerdes à verdade? E esta sugestão não vem daquele que vos chama. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Essa sugestão não vem daquele que vos chama, né? Então, vamos ver, ó, esta sugestão. Como se vê, as influências e obstáculos que nos impedem a marcha nos chegam na forma de uma sugestão, acolhida pelo arbítrio do indivíduo, nunca um determinismo, mas alguma condição, alguma lembrança, alguma sugestão de alguém, alguma influência de alguma uma situação, sempre é uma sugestão que às vezes vem de fora, às vezes vem da nossa lembrança mesmo, mas sempre é uma sugestão que pode alterar aí alguma coisa na nossa marcha, né? E aí tem uma questão lá no Livro dos Espíritos que fala assim, como havemos, inclusive, pode vir uma influência espiritual também, né? Então, aqui ele fala, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Essa sugestão que ele fala aqui, tanto pode ser de alguém encarnado, né, mas pode ser uma sugestão, né, de algum espírito. Então, como é que a gente pode distinguir, né, se os pensamentos... Bom, quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho,
maior será a sua responsabilidade. Então, é interessante ele falar, afinal, não é de grande interesse você estabelecer essa distinção. É interessante ele falar isso, né? Porque, seja ela qual for, boa ou não tão boa, né? Vai depender da tua condição, né? De aceitar ou não, né? Porque às vezes a gente pode ter alguns pensamentos, algumas lembranças nossas mesmo, né? Que não seriam tão adequadas. Então, se é de nosso, não é, na verdade não importa, importa a decisão que a gente vai tomar por conta daquele pensamento que nos ocorreu, né? Tudo bem? Tudo bem. Então, tem um texto aqui do Emmanuel, tem um texto do Emmanuel, querida, que diz o seguinte, o livro é Servidores no Além. Gente, eu estou com o computador novo, ainda estou com algumas dificuldades aqui. O texto é Entre Falsas Vozes. Se a preguiça te pede, descansa. Responde-lhe com mais um pouco de esforço no trabalho que espera por teu concurso. Se a vaidade te afirma, ninguém existe maior que tu. Retribui com a humildade, reconhecendo que a vontade do Senhor impera sobre a nossa e que não passamos de meros servidores da vida entre os irmãos de luta onde estivermos. Se o orgulho te diz, não cedas, aprende a esquecer-te, auxiliando sempre. Se o ciúme exclama aos teus ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são glórias do céu extensivas a todos. Se o egoísmo te aconselha, retém, abre as tuas mãos e distribui o bem a todos os que te cercam. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos. Espera a justiça divina, trabalhando, servindo com mais elevada abnegação. Se a maldade te sugere, vinga-te. Considera que mais vale amparar sempre ao companheiro quanto temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas. Os falsos profetas vivem nos recessos de nosso próprio ser. Surgem cada dia invariáveis na forma da intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos o coração a cerrar-se contra a nossa consciência. Se aceitarmos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemo-nos à prática de suas lições divinas. Ouvidemos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade e da má-fé, que nos enrijecem o sentimento, e de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos e ouvindo os nossos irmãos por seus ouvidos, estaremos realmente habilitados à posição de intérpretes do seu divino e infinito amor, onde estivermos. Emmanuel. Comentários? Não? Fala, minha flor. Essa questão de sugestão é muito interessante mesmo, né? E eu acho, se a gente olhar para trás ou ficar mais atenta, a gente percebe que a vida nos dá sinais, né?
E isso parece um pouco místico, mas assim, eu acho que as oportunidades elas vão aparecendo para a gente agir melhor. A gente precisa ter olhos para ver, né? Ter ouvidos para ouvir, né? E como Jesus sempre falava essas coisas, né? Essa frase, tem que ter olhos para ver, tem que prestar atenção e aí acolher, né? Aquilo que nos como que o Paulo falava, o que nos convém, né? Então, assim, eu acho que essas sugestões, que, assim, o Emmanuel deu vários exemplos de paixões que ficam sugerindo coisas mais negativas, mas a vida nos sugere coisas positivas, né? A gente sabe que Deus ajuda o homem por meio de homens, por meio de essas coisas. Então, eu tenho o que eu chamo de coleção de coincidências. Eu tenho um caderno que eu tenho lá, e desde há algum tempo, eu pego essas coincidências assim que me aparecem, parece que dão um chacoalhãozinho e falam, ó, presta atenção, e age diferente nisso daí. Então, eu acho que essas são sugestões que a gente deve estar alerta para acolher, né? Porque elas vêm. Era isso que eu queria comentar. Muito bom, minha flor, mas elas vêm mesmo, você tem toda a razão. E aí, no mesmo versículo, né? Então, ele fala, essa sugestão que não vem daquele que vos chama, né? O Cristo, como todos os seus mensageiros, nos chamam ao bem, à renovação, à caridade. As forças contrárias ao progresso em nós e fora de nós, por outro lado, nos chamam à inércia, à rebeldia, à estagnação. Com efeito, para isso é que fostes chamados, pois que também Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, a fim de que sigais seus passos. Isso está na carta de Pedro. E aí o texto que eu acho que coloquei aqui é do Caminho, Verdade e Vida, a quem segues. A gente já comentou esse texto aí em outras oportunidades, né? Mas ele tem tudo a ver conosco aqui agora também, né? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. É uma fala de Paulo também, né? Então, o homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente no plano material, receberá certos alvitres tendentes a desviá-los das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século, valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer
aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Aí, na sequência, tem um versículo que, nossa, dá para falar tanta coisa aqui, ó. Um pouco de fermento leveda a massa, leveda toda a massa. Aqui a gente vai ler aí, tem várias coisas para a gente ler, né? Mas só falando assim por alto alguma coisinha, primeiro ele está falando um pouco, né? É um pouco de fermento, você não precisa pôr 1 quilo de fermento para fazer um pãozinho, né? É um pouco de fermento, pode levedar toda a massa, né? Então, primeiro a gente pode lembrar das questões, por exemplo, da parábola do grão de mostarda, né? Que é a sementinha pequenininha, depois ela vira uma grande árvore. Primeiro a gente pode lembrar disso. E a gente pode lembrar que um gesto, um simples gesto, alguma coisa que aparentemente parece pequena para nós, pode trazer uma grande alegria, uma grande diferença na vida de outra pessoa, né? Ou, às vezes, também um pequeno pensamento, que a gente acabou de falar de sugestões, às vezes um pequeno pensamento, né? Uma sugestão qualquer recebida de fora ou aqui de dentro mesmo, né? Também pode mudar toda a trajetória da sua vida. Então, esse pouco de fermento, a gente tanto pode pensar do lado positivo, como pode pensar do lado mais complicado, vamos dizer assim, negativo, né? Então, tem a parábola do fermento também, né? Mas, então, vamos ver um bocadinho aqui, ó. Um pouco. Com essa expressão, deseja-se ressaltar o potencial e o caráter progressivo de nossas mínimas ações, no âmbito do bem e do mal. A gente sempre comenta, né, a questão que qual que é a sua missão aqui na Terra? A sua missão, essencialmente, é se tornar uma pessoa melhor, conviver bem com as criaturas que estão à sua volta, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, às vezes, a sua grande missão está, né, nas suas pequenas cores, seus pequenos atos, né? Que a gente sempre comenta isso, né? É ali na rua, com a pessoa que você encontra, um desconhecido, ou é o que você faz dentro da sua família, é o que você faz no trabalho, como você reage com algumas coisas, ou no supermercado, enfim, pequenos atos, né, que montam aí toda uma trajetória nossa, né? E continuando lendo ali, como um grão de mostarda, que quando semeado sobre a terra, é menor que todas as sementes sobre a terra, né? Aí acho que copiei errado aí. Quando semeado, sobe e se torna a maior de todas as hortaliças. Deixa eu anotar aqui, porque senão eu esqueço depois de corrigir. E viu também uma viúva pobre colocando ali 2 leptos e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre colocou mais do que todos. Então, o pouco dela foi pouco aos olhos ali de fariseus e doutores da lei, né? Mas foi muito diante do que representava para ela aqueles 2 leptos, né? E seguindo mais um pouco. Esta é mais uma colocação do apóstolo que nos permite fazer importantes considerações. O fermento aqui, como em Coríntios e em Mateus, tem uma conotação negativa. Refere-se a um sentimento de corrupção. Ao contrário, em Mateus 13, Tiago e Lucas é amplamente positivo, pois Jesus assemelha o reino dos céus ou de Deus ao fermento.
Então, seguindo, uma mínima quantidade de fermento tem a capacidade de levedar uma quantidade muito maior de massa. Podemos compará-la ao sentimento. Um sentimento bom ou ruim pode muito realizar de acordo com sua qualidade. Por isso, temos no Evangelho o fermento sobre dois aspectos. Paulo aqui chama a atenção para o cuidado que devemos ter com as influências negativas, pois tanto quanto uma mínima fagulha, se encontrar combustível apropriado, pode disparar uma grande explosão. Um mau sentimento realiza o mesmo no campo das relações. A gente lembra muito da questão da maledicência, por exemplo, né? Às vezes uma pessoa faz um comentáriozinho, assim, às vezes até sem uma intenção, né, complicada, assim, mas encontra combustível em quem está ali do lado, né? Encontra combustível ali do lado e aí realmente começa, aí, como ele fala aí, dispara uma grande explosão, né? E é esse o aspecto negativo, né, que ele fala. Porém, não sejamos negativos nem pessimistas, pois do mesmo modo, um sentimento em afinidade com o Cristo tem o poder muito maior de gerar um grande bem. Não é por outro motivo que Jesus, nas referências já citadas, narra a parábola do fermento, dizendo ser o reino dos céus semelhante ao fermento colocado em maiores partes de farinha. Emmanuel nos afirma, em sua bela obra Pensamento e Vida, que vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Capítulo 8 do Pensamento e Vida. O que nos leva a depreender que muitos assimilam também os nossos pensamentos, pois se somos influenciados, também do mesmo modo temos o poder de influenciar. Assim, para o espírita, a vigilância deve ser considerada a todo instante, para que possamos estancar essa influência negativa e, ao mesmo tempo, influenciar positivamente através da oração-trabalho na esfera do bem. Considera ainda o iluminado autor espiritual em outro capítulo da mesma obra, ao discorrer sobre a obsessão, que no início ela é simples e sutil. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso. Tudo bem, pessoal? Aí tem um texto do Emmanuel que fala sobre, aliás, tem dois textos do Emmanuel que falam sobre fermento, né? Que é um versículo que está em Coríntios, mas que fala a mesma coisa, né? Ó, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? É a mesma coisa que ele fala aqui em Gálatas. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões de pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal.
nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, maiormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Tudo bem? Fala, minha flor. Esse processo de fermentação, ele se dá em muitos processos da vida, né? Eu tive um professor de didática muito bom aí na minha vida, né? Em alguns momentos aí, ele até ganhou prêmios de didática e tal. E ele dizia que o aprendizado se dá num processo sinérgico. Você aprende uma coisinha aqui de uma matéria, aprende outra coisinha ali, aprende alguma coisa ali na família, através das suas vivências, né? O aprendizado ele não é só na escola e nas matérias também, mas mesmo esses, né? Mas isso misturado com outros processos de aprendizado, de repente, ele fala, aquilo é como se fosse um fermentinho aqui, um fermentinho ali, aquilo dá um upgrade de consciência, de coisas que você acaba tendo mais facilidade, inclusive na escola, inclusive para lidar com questões familiares, e você, de repente, não é de repente, porque é um processo sinérgico. Então, eu lembro muito dessa questão muito interessante da fermentação. A fermentação é muito bonita, essa metáfora, né? E ela se dá, por exemplo, nesse processo de aprendizado, né? Então, é muito legal essa coisa que, de repente, quando você vai ver, você aprendeu uma coisa, você aprendeu, né? Você sabe, e aí tem mais facilidade para aprender outras, e é um processo também que vai não crescendo. Muito bonito. É isso. Realmente, né? Você está recebendo influências, sugestões, aprendizados de toda parte, né? De toda parte. Família, amigo, palestra, estudo, convivência na praça, sei lá, em todo lugar tem alguma coisa que te oferece experiência. E experiência é aprendizado, né? Experiência é aprendizado. Muito legal, isso, bem lembrado. Muito bom. E aí tem um outro texto do Emmanuel, também no Fonte Viva, que ele comenta a mesma coisa. Um pouco de fermento. Ai. E ele fala, ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais.
Nossos atos possuem linguagem positiva, nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam a marcha, caracterizando-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécies de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Vem de encontro com o que você falou, né, Sheila? Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobrasse-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então, como a Shelinha até estava falando também, né? Essas influências vêm de toda parte e nós também fornecemos em atacado, né? Atacado e varejo, né? E então, já que a gente tem consciência de que a gente pode provocar essas sugestões, essas influências, né? Que a gente possa ser o fermento em tantas situações, que a gente cuide da qualidade desse fermento que a gente pode estar fornecendo para as pessoas, né? Que a gente cuide da qualidade dos nossos pensamentos, da qualidade das nossas palavras, da qualidade dos nossos sentimentos, né? Da qualidade dos nossos relacionamentos, das nossas leituras, tudo que a gente assiste na TV, tudo que a gente vê no YouTube, no Instagram, em tudo. A quem que a gente está vinculado, né? Tem aquele texto que a gente acabou de ler, a quem segues, né? A quem serves também, né? Tudo tem a sua importância na vida, né? A gente tem que observar a nossa vida com bastante cuidado, né? Tudo bem? Tudo em paz? Então, seguimos mais um pouquinho. Confio que, unidos no Senhor, não teríeis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba, sofrerá a condenação, seja quem for. Então, confio que, eu vou ler de novo, confio que, unidos no Senhor. Então, se a gente estiver conectado com o mais alto, né, conectado com o ensino do mestre, né, a gente não vai ter outro sentimento que não seja de paz, de amor, de fraternidade, né? Então, e aquele que vos perturba, aquele que traz uma sugestão complicada, vai sofrer vai assumir a responsabilidade do que ele fez, de alguma forma ele vai assumir a responsabilidade, né? Seja ele quem for, né? Seja um amigo, seja um desconhecido, seja quem for, né? Resumindo, é isso aí, né? Mas vamos lá, unidos no Senhor. A união é o elemento fundamental de proteção, garantia de êxito no trabalho e também finalidade do Evangelho. Mas não qualquer união, por interesse ou egoísmo, e sim união no Senhor, fraternidade, abnegação, igreja, eclesia, comunidade.
Então, unido no Senhor é unidos na espiritualidade maior, né? Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que sejam um como nós somos. Ou seja, unidos, como está ali, né? Unidos no Senhor, né? Com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com o Cristo. Ou seja, se nós estamos unidos no Senhor, unidos ao Cristo, nós todos somos partes de um mesmo corpo, né? O corpo que está conectado ao Cristo, que a cabeça é o Cristo, né? A mente é o Cristo. E tem uma fala aqui do Espírito da Verdade, que está no Evangelho, ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça ao Senhor. Porém, lhes dirá, como implorais graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. Tudo bem, crianças? Aí, ó, confio que unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba, sofrerá condenação. Então, outro sentimento. Paulo retoma aqui o fermento e nos diz... Desculpa. E nos diz que, unidos no Senhor, não alimentaremos outro fermento que não o do amor, da fraternidade, da abnegação, que faz crescer a massa sem que ela perca a coesão, união. Né? Então, não teremos outro sentimento. Só o sentimento realmente de amor, de fraternidade, de amor ao próximo, né? De compaixão, de abnegação. E aí vem um texto do Emmanuel, dois textos do Emmanuel. Bom, nós estamos nesse versículo aqui, ó. Confio que, unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba, sofrerá condenação, né? Então, ó, o texto que vem aqui está na seara dos médiuns, e é união. Compadece-te e ajuda, a fim de que possas servir na união para o bem. Não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. Não fosse o trabalho do operário que assenta tijolo por tijolo, não disporias de segurança no alicerce do próprio lar.
Isso acontece nos elementos mais simples. Repara, porém, a atitude da vida para que ninguém falte à comunhão do progresso. Não condena ela o paralítico porque não ande da cadeira de rodas. Não malsina os olhos enfermos, brune lentes protetoras. Não relega os mutilados à própria sorte, faz recursos mecânicos. Não se revolta contra os ignorantes que lhe torcem as diretrizes. Acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que lhe injuriam as leis. Acolhe-os generosamente no regaço do hospício. Imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros, quando preciso, a muleta e o remédio. Ouvidemos os defeitos do próximo, na certeza de que todos nos encontramos sob o malho das horas, na bigorna da experiência. Tolerância é o sentimento da união ideal, e só a união faz a força. Entretanto, há força e força. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam um incêndio. Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma é que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. Tudo bem aí? Então, bora continuar. Mais um de união aqui, do Fonte Viva também, união fraternal. Procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua, e reportastes a união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar aos doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo e à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos, robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de seus olhos. A evolução
é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia à face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Feito? Fala, minha flor. Linda mensagem, né, do Emmanuel. Essa questão da gente... Ele já falou, até desde antes da penúltima mensagem, nessa também, que é importante, na penúltima ele falou isso assim, não nos esqueçamos de que tem trabalho de outros nos nossos confortos, né? Às vezes, para você acender uma luz, quanto trabalho, você aperta assim a mão, pum, e quanto trabalho tem aí, né? Um alimento que você come, quanto trabalho tem atrás disso? É importante lembrar disso, né? E esse daqui, esse último, ele fala para a gente se abrir para o bem, né? Se abrir para o bem que tem nos outros, ter olhos para ver o bem que vem das atitudes dos outros, né? É muito legal isso. Eu tenho uma pessoa na minha família que... E eu também sou assim um pouco, não posso só falar que essa pessoa mas ela é mais. Ela assim, ela fala assim, ai, não gosto dessa pessoa. Eu falo, por que não? Eu não sei, não gosto. Então, tem uma bronca das pessoas gratuita. Ela, assim, sempre está mais propensa a criticar mesmo, né? Então, aí eu falo assim, mas você tem que ter razão para isso, presta atenção. Às vezes eu faço isso também, é verdade, não estou dizendo que eu não faço, mas é importante fazer isso aqui que ele está falando, quer dizer, olha o bem que tem nos outros, presta atenção, sabe? Numa pessoa que está ajudando a outra, não é você que está ajudando, é a outra, mas presta atenção, quem sabe isso te dá um fermentinho para fazer também, né? E a gente precisa ficar ligado, né, em fazer essas coisas, em abrir o coração também para a vida, né? Achei legal. É isso. Muito bom, lindinha. Muito bom mesmo. Fala, Yara. Eu queria fazer uma pergunta. Eita, Por favor, desculpa, que eu estava acompanhando você na leitura. Esse texto é da onde, por favor? é do Fonte Viva, eu vou voltar aqui. Ah, É do tá. Fonte Viva, União Fraternal, capítulo 49. O outro 49. também é do Fonte Viva. Ah, não, desculpa, o outro é Seara dos Médiuns, capítulo 46, União. 46. Eu estou falando, eu me empolguei, porque ontem a gente teve uma reunião aqui de um evento na nossa casa de jovens, aí o pessoal começou a pedir para a gente começar a pensar sugestão para o 2026. Aí eu achei linda essa última frase aqui, né? Procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz, né? E a gente, nesse mundo, como é que está, né? Esses conflitos todos, né? Se a gente tivesse uma unidade de espírito, se todos desejassem a mesma coisa, estaríamos vinculados à paz, né? Aí eu gostei muito, por isso que eu perguntei. Desculpa atrapalhar um pouquinho.
Imagina que atrapalha. Como assim atrapalha? A linha de raciocínio, só isso. Não, não atrapalha, não. E ainda no mesmo versículo, né, a questão do perturba, né? Aquele, porém, que vos perturba sofrerá condenação. Ou seja, o causador o, o dono do fermento, vamos dizer assim, né? A lei divina é zeladora da harmonia, do bem-estar coletivo. Qualquer afastamento dessa lei gera perturbação interna e externamente que precisará ser sanada. De um jeito ou do outro, a pessoa assume a responsabilidade, né? Então, a questão do perturbar, não perturbeis. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Oh, meu pai, como é que fala isso aí? Vamos lá. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração, a questão do perturbar, né? Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou. Corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigiante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Espera aí, gente, que sumiu aqui para mim. Espera um pouquinho. Gente, hoje está difícil aqui, espera aí. Pronto. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador. Depois de haverem separado os que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-los com suor e lágrimas. Fala, minha flor. Eu sempre tive a impressão que essa fala, né, não separeis do que Deus uniu, fosse muito mais além da união, como ele falou no início, do coração. Então, eu achei essa página de Emmanuel foi muito esclarecedora por o que eu já tinha dentro de mim como assim, um princípio. E ficou muito claro aqui
que quando a gente entende que todas as nossas reparações, nossas encarnações, estão construídas, claro, com uma inteligência suprema que nos uniu em família, nos uniu em trabalho, nos uniu em missões, em trabalhos elevados. E essas uniões, elas não foram um acaso, a gente nos barrou, como aqui hoje mesmo, né? Esse grupo que está aqui, ele não está assim. Perdão, que entrou um negócio aqui na minha tela. Ele não está aqui ao acaso, nós não estamos ao acaso nas nossas famílias, né? Com as nossas relações. E esse cuidado que a gente tem de estarmos juntos, nós estamos reparando o passado, né? O pretérito, né? Então, é muito importante que muitas vezes as pessoas desistem das outras muito fáceis, né? As pessoas impõem condições para estar com umas, até amigos mesmo, que separam, filhos de pais, né? Irmãos contra irmãos. Então, a gente vê aí que a palavra do Emmanuel deixa muito claro que essas uniões elas têm um propósito maior aos olhos de Deus, né? É um planejamento regrado, pautado no que é melhor para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa passagem atual. Então, se muitas vezes a gente abre mão de certas pessoas, a gente só faz atrasar um pouco mais, porque a gente pode até chegar a um objetivo, mas alguém ficou para trás, né? Não sei se eu me fiz entender na minha reflexão. Com certeza, com certeza. E a gente pode estender, né? Porque ali no 6º, ó, não separeis o que Deus juntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou, né? Então, alguma situação que a gente esteja enfrentando, né? Se a gente estiver aí realmente conectado, a gente vai seguir ali, porque é a vontade de Deus, tal. Mas se você perturbar aquela situação, perturbar a casa espírita, perturbar, sei lá, qualquer coisa que está harmonizado ali, que está seguindo, né, ali sereno, firme ali, também tem essa condição, né? E quando a gente pensa em não separeis o que Deus juntou, relacionando sim a questão do coração, como você falou, relacionando ao casamento mesmo, né? Porque muita gente pensa nisso só na questão do casamento mesmo, né? A gente tem que pensar que nem todos os casamentos são coisas assim unidas por Deus, vamos dizer assim. Tem tantos casamentos por interesses econômicos, interesses, né, outros interesses aí que não só a harmonização, ali a união mesmo fraterna, né, amorosa ali entre as pessoas, que realmente, né, a união que foi promovida pela vontade divina, ela realmente vai perdurar, né? Agora, aquela que não foi pela vontade divina, foi por interesses particulares, seja no casamento, ou seja em amizade, seja trabalho, seja o que for, provavelmente não vai durar. Ou vai ser completamente desarmonizado. Né? Então, fala, querido. Posso só completar isso que você falou? Claro. Eu vejo também que alguns casamentos que foram entre casais, homem e mulher, homem, não interessa. Mas assim, os casamentos, as uniões, às vezes não eram para ser esse tipo de união. Às vezes eram pessoas para serem parceiras de vida. Né? Eu me coloco numa posição muito pessoal com relação a isso. Porque, às vezes, o que não deu certo maritalmente pode ser uma relação que deva ser perdurada como um auxiliando o outro nas suas dificuldades. Nem todo mundo que se encontrou na vida é para formar casal. Às vezes é para formar uma irmandade, uma amizade. E, às vezes, a gente, nessas nossas ansiedades de vida, de juventude ou de necessidade afetiva, a gente traz aquela pessoa para um lado,
né, de parceria, de casamento, que não é, às vezes é só para ser um amigo, uma pessoa está te tá dando um suporte e vice-versa. Então, muitas vezes, Deus uniu, mas a gente, como eu digo, né, Deus nos escreve sempre certo, nós que lemos torto, né? Porque às vezes a gente não compreende o que ele quer para a gente. Por quê? Porque ainda estamos nas nossas imperfeições, mas às vezes ele quer essas pessoas próximas, mas não necessariamente em relação de marido e mulher, né? Ou de parceiros, né? Sei lá, eu acredito muito nisso. É isso aí, com certeza. Muito bom. Seguindo mais um pouco, ainda no mesmo versículo, na questão do sofrerá condenação, a questão de se responsabilizar pelos seus atos, né? Consequências naturais da lei que visam o reequilíbrio, o reajuste de propósitos e caminhos. E aí tem uma questão no Livro dos Espíritos, né? Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Quer dizer que ele, será que ele está lá anotando cada coisinha que você fala, que você faz? Né? Como é que é isso, né? Deus tem suas leis a regerem todas as nossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades, e muitas vezes a morte, são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim se passa em tudo. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural, derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Falas de Paulo, Livro do Espírito, 1009. Tudo bem? Fala. Então, né, eu estava pensando nesse verbo perturbar, né? Ele é difícil um pouco de definir, né? O que é isso. Muitas vezes, para a gente sair da zona de conforto, por exemplo, acontece alguma perturbação, que é bom, que a gente sai do sofá, sai daquela inércia, né? A aceleração é uma perturbação da inércia, por exemplo. Ela é fisicamente chamada assim. Ela vem, perturba, e aquele móvel, aquele objeto, sai daquela inércia ou daquela velocidade constante. Então, perturbar é um pouco dúbio. Eu acho que pode ser bom. Então, me chocou um pouco assim essa frase, né? Quem vos perturba será condenado. Me chocou essa frase, por causa disso, porque esse perturbar, não sei se é necessariamente ruim. É isso que me passou pela cabeça. Então, é a mesma condição do fermento. Ele tanto pode ser bom como pode ser mal. Não é? Então, essa perturbação, ela tanto pode ser positiva, né, como você comentou aí, como pode ser uma questão negativa. E obviamente, o Paulo... Mas na frase, essa frase que ele fala, quem vos perturbar será condenado,
Não parece que tem o lado positivo nessa frase. É verdade que o fermento ele pode ser uma coisinha que aumenta, que cresce algo bom ou algo ruim. Isso eu entendo. Mas essa frase, quem vos perturbar será condenado, que o Paulo falou, me perturbou. Então, vamos voltar aqui no versículo. Quem vos perturbar sofrerá condenação, seja quem for, né? Aqui que você está falando, não é isso? Esse pedacinho. Então, o que eu entendo o que você está dizendo e eu concordo contigo. Só que o que eu entendo aqui dessa frase do Paulo é que ele está falando da condição que os Gálatas estavam passando, então estavam sofrendo uma perturbação, no caso, negativa, né? Dos judaizantes lá, toda aquela história que a gente já sabe, né? Então, eu concordo com você. Só entendo assim no sentido de que ele tá conduzindo a colocação dele aqui por conta das pessoas que estavam, né? Mas eu concordo plenamente contigo. Mas alguém está querendo falar aqui? Primeiro a Alcione, depois a Yara. Valdete, dá aí uma opinião sobre essa questão da Sheilinha. A pessoa que te perturba pode ser até um inimigo, né? Ele tem dificuldade de sorrir para você, ele tem dificuldade de estar perto de você, ou calunia, ou qualquer coisa assim, ele te perturba e você vai ter que se movimentar aí para perdão, para compreensão. Agora, ele está assumindo uma situação desagradável para ele, não é? Então, eu entendi assim, sabe, Sheilinha? Que ele ou nós, né? Às vezes somos nós. Isso daí é aquela frase, né, Alcione? Que como que é? Ai de quem venha o escândalo, né? Salvo escândalo, É isso que você está falando, é verdade. Então, essa perturbação é um tipo de perturbação que vem para mim, né? Ou eu faço para o outro. Então, eu vou ajustar aquilo com a lei, né? Então, por aí, eu penso que seja esse caminho, né? Muito bom. Yara? Vou só aproveitar a polêmica, que eu adoro uma polêmica. Mas olha só, Sheila, eu fui no início da frase, olha só. Confio que, unidos no Senhor, não terás outro sentimento. Então, você está num propósito junto com o Pai. Então, quem atrapalhar esse propósito seu com o Pai, esse sim será condenado. A perturbação é no sentido de te atrapalhar na sua ligação com o alto. Eu entendi assim, amiga. Eu entendi assim, Val. Beleza. Maravilha, Yara, foi ótimo. Muito bom. Muito bom. Mas vamos seguir mais um pouquinho aqui. Aí, ou seja, quem for que está no final, né? A lei não pode estabelecer prerrogativas especiais, sobretudo no que diz respeito a cargos, títulos, autoridades e poderes transitórios. Todos são por ela medidos segundo suas obras. Obviamente, né? Não tem muito o que se comentar a respeito, né? E na sequência nós temos: quanto a mim, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que sou ainda perseguido? Pois estaria eliminado o escândalo da cruz. Aí ele está sendo um pouco irônico, né? Porque ele está dizendo, porque as outras pessoas estão dizendo que ele como é que fala? Que ele prega a circuncisão, mas ele não prega a circuncisão no sentido, ele só aceita que quem quiser ser circuncidado, que seja, que faça isso, né? Mas ele não está pregando a circuncisão. E parece que era o que as pessoas estavam fofocando, né? Induzindo os Gálatas a aceitar. Então, ele está sendo irônico aí. Se eles estão falando que eu prego, por que eu ainda sofro perseguição aí entre os próprios que aceitam a circuncisão, né? Então, vamos ver aqui, ó.
se ainda prega a circuncisão. Paulo combate aqui falsos boatos utilizados pelos seus contraditores, de que ele estaria apoiando a circuncisão. Se assim o fosse, diz o apóstolo, por que eles me perseguem? Fica, portanto, o alerta em relação à ação insidiosa e manipuladora dos falsos profetas, e também em relação aos boatos, calúnias, mentiras, que muitas vezes se inserem em uma comunidade, prejudicando-a. Que era o que estava acontecendo ali, né? Alguém estava interpretando muito mal a posição do Paulo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Posso falar um minutinho só? Não Eu só acho pode que é, como deve. eu acho que é a perturbação aí, de novo, ó, o trabalho do Paulo. Tinha gente querendo perturbar, né? Porque estava criando uma conspiração, né? Deixando ele numa situação dúbia, né? Perante o trabalho que ele vinha fazendo, não deixa de ser a perturbação, né? Que a gente fala negativa. Exato, exato, com certeza. Então, ó, saudação de Natal, tentações. A perturbação não lançaria raízes no solo de nossa alma se aí não encontrasse terreno adequado. Não nos libertaremos assim das forças enganadoras que nos cercam, sem a nossa própria libertação dos interesses inferiores. O ouvido que oferece asilo à calúnia é cultor da maledicência. A boca que se detém na resposta do insulto naturalmente estima a produção verbal de crueldade e sarcasmo. Quem muito se especializa na contemplação do charco traz o pântano dentro de si. Quem se consagra sistematicamente à fuga do próprio dever aceita a comunhão com criaturas indisciplinadas como se convivesse com mártires e heróis. Eu acho fantástica essa coisa do Emmanuel, porque quando ele traz um assunto qualquer, ele traz tantos exemplos assim que você às vezes não lembra desses exemplos todos, né? Porque ele podia só falar, a perturbação não lançaria raízes no solo da nossa alma se não encontrasse terreno adequado, que é a primeira frase, não é? Mas ele vai exemplificando assim, ele faz muito isso, né, em muitos textos. Quem apenas possui visão para a crítica encontra prazer com os sensores inveterados e com os incuráveis pessimistas que somente identificam a treva ao redor dos próprios passos. Então, tenhamos cautela em nós mesmos, a fim de que a nossa defensiva contra a mentira e contra a ilusão funcione eficiente. Não seríamos procurados pelos adversários da luz se não cultivássemos a sombra. Jamais ouviríamos o apelo às nossas vaidades se não vivêssemos reclamando e envenenando o licor da lisonja ao nosso próprio eu enfermiço. Envenenando o licor da lisonja em nosso próprio eu enfermiço. Tá bom? Ele devia ler isso aqui para os Gálatas. Pena que o Emmanuel veio depois. Vamos lá. Que se façam mutilar de uma vez os que vos inquietam. Nossa, como ele foi duro aqui, hein? Que se façam mutilar. Que se façam mutilar. Há uma referência implícita ao processo de castração realizado por alguns sacerdotes pagãos. Se os indivíduos queriam afastar-se da simplicidade do evangelho, acolhendo e criando novas regras desnecessárias que o fossem por sua conta, mas que não buscassem influenciar os demais. Assim também hoje, quando queremos inovar ou inserir práticas estranhas na doutrina espírita.
Tudo bem? Que no sentido, mutilar no sentido de impedir, né, que se faça restringir, sei lá, a influência, né, sei lá. Repelir, isso é uma fala do Erasto, que está no Evangelho. Repelir sem condescendência. Repelir sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Sério isso, né? Porque quando vem sugestões assim, realmente é porque é como está ali, ó, a homens fracos e crédulos, né? E a fim de os fascinar, de os dominar. Complicado isso. A reunião mediúnica tem que ser muito, muito cuidadosa, né? E aí, gente, a gente vai parar por aqui, porque aí a gente encerrou aquela primeira perícope, e depois, agora, a gente começa a última parte do capítulo 6º, que vai até o versículo 26. Começa no 13 e vai até o 26. Então, a gente para aqui, porque já são 19h22 também, não dá para, né? A gente para aqui, a semana que vem a gente começa com essa segunda perícope aqui do capítulo 6º. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Tudo bem, então? Então, encerramos aqui. Foi muito boa a reunião, muito obrigado. E, se Deus assim permitir, né? Semana que vem a gente está de volta aí, prosseguindo com o capítulo 5. Eu acho que mais umas 2 ou 3 semanas, né? Umas 3 semanas no máximo, acho que a gente termina o capítulo 5. Tudo bem? Beijinho no coração de todos e até a semana que vem, se Deus assim o permitir. Desculpa pelo meu atraso.